Sejam todos bem-vindos ao Delegados na Escuta, um bate-papo sobre segurança pública, temas jurídicos e política. Desde já quero agradecer aos meus parceiros, Andresa Farias, do Estúdio Animarida 13, e Aracaju 24/7, que são os responsáveis pela minha produção. E sem maiores delongas, eu quero que Gabi já diga aqui pra gente quem são os intimados da semana e qual o BO de hoje. Vamos lá, Renata, saudar os nossos, a nossa audiência, né, que nos acompanha aqui nos nossos programas, mais um Delegados na Escuta, podcast da ADEPOL, e o BO de hoje é um BO interessante, mas um BO pesado, eu diria assim, mas interessante, né, que é justamente falar sobre os crimes que envolvem criança e adolescente vítima. E para falar sobre esse tema, a gente convidou, na verdade, intimamos, né, mas eles vieram sem qualquer tipo de necessidade de condução coercitiva, compareceram espontaneamente, estão presentes aqui e satisfeitos, assim a gente acredita que seja. Para falar, nós temos aqui então o Dr. Ronaldo Marinho e a doutora Josefa Valéria, que são delegados que atualmente estão lotados no Departamento de Atendimentos a Grupos Vulneráveis, na Delegacia Especial de Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas. Mas vamos adiantar falando um pouco aqui. Se eu pudesse falar todo o currículo desses nossos convidados, certamente esgotaríamos o prazo do nosso podcast e a gente ia ter que marcar um outro programa só para falar das perguntas. Então, serei breve, apresentando primeiramente o Dr. Ronaldo Marinho, delegado de polícia do nosso concurso de 2000, né, que iniciou as atividades aqui em Sergipe em 2001, professor e pesquisador universitário, especialista em direitos humanos, gestão estratégica e segurança pública, mestre em direito pela PUC do Paraná, doutor em direito pela Mackenzie, São Paulo e pós-doutor, aí voltando aí pela PUC do Paraná, autor de obras jurídicas, conselheiro do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Sergipe, um vasto currículo, uma das grandes autoridades jurídicas do nosso Estado. Dr. Ronaldo Marinho, seja muito bem-vindo. E também apresentando aqui a nossa dileta colega, amiga, Josefa Valéria, delegada de polícia do concurso de 2006, especialista em direito penal, processo penal pela FASE, pós-graduada em atendimento a criança e adolescente pela Universidade Federal de Goiás, atualmente lotada, né, na Delegacia de Atendimentos a Crianças e Adolescentes Vítimas, aqui no DAGV, e tendo sido lotadas em algumas cidades do interior, como Propriá, Rosário do Catete, Itabaiana. Diretora da ADEPOL, nossa, né, já teve aqui como diretora da ADEPOL em 3 mandatos e recentemente eleita conselheira do Conselho Superior de Polícia, em primeira mão, falo aqui para todos vocês, né? E é uma honra, Val, ter você aqui também na bancada conosco, agradecer a presença de você e de Ronaldo, e vamos então a esse nosso bate-papo. Ronaldo e Val, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu bem sei, eu que trabalhei com vocês até pouco tempo lá no DAGV, bem sei o quanto tempo de vocês é precioso, né? Porque o DAGV, ele não só suga a nossa energia, né? Porque é uma demanda muito densa, muito dura, né? Que a gente trabalha lá, mas também ocupa muito o nosso tempo, né? Porque realmente a demanda é enorme. Então, eu sei do privilégio que é ter vocês hoje aqui com a gente, e a gente está muito grato por isso. Vocês fazem um trabalho brilhante no DAGV. Eu tenho muito orgulho de tê-los como colega e de ter tido a oportunidade de trabalhar com vocês. Ambos me ensinaram muito, né? Enquanto eu trabalhei lá no DAGV, na Delegacia da Mulher, ao lado deles, na Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, aprendi muito com os dois. E vou carregar isso para sempre comigo. Obrigada. Ex-DAGVs, né? E atuais DAGVs. Então pois todos nós, né? É todos nós. Ali realmente é uma escola, né? Com certeza. Quem passa por ali sabe disso. A gente que agradece, na verdade, né? O convite, né? Pode falar, Val, fique à vontade. Para mim, por alguns motivos especiais, né? Por ter sido diretora da Associação dos Delegados, para mim é um orgulho, né? Eu tenho essa marca no meu currículo, para mim é muito importante, né? E por ter trabalhado ao seu lado, Renata, e por ter sido entusiasta da sua candidatura, né? Ter feito parte aí dessa campanha, eu não poderia jamais negar esse convite de estar aqui com vocês hoje. Realmente a gente tem esse desgaste
físico, emocional. O tempo é difícil para a gente sair da unidade policial, mas eu entendo que esse trabalho de vocês aqui com o podcast é fundamental, né, para os colegas, para a sociedade entender realmente o trabalho do delegado de polícia, a importância, né, para a gente dar visibilidade aos temas que são, né, caros a toda a população de Sergipe. Então, vocês estão de parabéns. Obrigada. É verdade, Val. E eu tenho que agradecer também a Gabriel, a Renata, pelo convite de estar aqui hoje. Falar desse olhar, acho que isso é muito interessante esse espaço, porque a gente está falando um pouco da nossa evolução, né? E olha que evolução, olha que nós estamos agora aqui no podcast, um podcast Delegados na Escuta, que visa justamente levar informação, comunicação, falar um pouco da nossa carreira, da nossa vida, estimular as demais pessoas a virem, eu sempre digo, estimular para serem delegados de polícia, para serem policiais, porque esse nosso trabalho é um trabalho com um reconhecimento social muito grande, na medida que a gente sabe que está atendendo as pessoas, resolvendo problemas, resolvendo questões que afetam de uma forma muito profunda cada família, cada pessoa. E eu quero agradecer a vocês por estar aqui hoje, um momento, e do lado de Val, trabalhar com Valéria foi um momento muito especial da minha vida. Digo a você assim, fico muito feliz. Sei que quando eu deixar de trabalhar do lado dela, eu vou sentir muito falta, porque eu sei que eu tenho um amparo dela o tempo todo aqui, como você disse, né, Renata? Ela uma bela parceria, viu? Conosco, e nossa parceria tem sido muito positiva. Eu fico muito feliz de estar aqui, dividindo um pouco da nossa história, do nosso trabalho para vocês, para a população toda que está nos assistindo, nos ouvindo. Pois é, eu sou testemunha dessa parceria de vocês que dá super certo, né? Esse trabalho no combate à violência contra a criança e adolescente vítima, que é algo que realmente choca nós todos, né? Não é qualquer pessoa que consegue trabalhar com essa demanda, é uma demanda muito dura. E lá no DAGV, a gente, além dessa demanda de criança e adolescente vítima, ali do lado a gente tem a mulher vítima, a gente tem o idoso, a vítima de crimes raciais, os profissionais do sexo, quando vítimas, né? E vocês, no entendimento de vocês, o fato de termos todas estas demandas tratadas no mesmo local, no mesmo departamento, faz com que a vítima se sinta mais encorajada a ir denunciar, ela veja aquele espaço como um espaço mais acolhedor. E, ao mesmo tempo, é interessante para a polícia, para o fortalecimento do trabalho oferecido pela polícia. Como é que vocês entendem essa questão? Olha, eu acho que é importantíssimo esse processo todo. O DAGV foi construído, né? Nós falamos assim, que o DAGV foi construído pela própria polícia para atender a sociedade, identificando uma necessidade. As pessoas que são consideradas mais vulneráveis, elas precisam ter um espaço de referência. E como você disse, esse atendimento acolhedor, esse atendimento próximo, facilita a comunicação com esse público, a capacitação dos agentes policiais que vão trabalhar diretamente com esse público vulnerável. E nós entendemos que isso é, sim, uma política acertada por parte do Estado, você concentrar a atividade. Para a gente também porque tem troca de muita coisa, né? Porque eu tenho uma mulher que é idosa, que é vítima, eu tenho uma menina, uma adolescente, que ela é mulher e é vítima também. Então, você acaba dialogando com as delegacias especializadas e buscando a melhor forma de atender e respeitar o direito daquele grupo vulnerável. Então, eu acho que é um momento importante para a gente e isso tem que fortalecer mais ainda esse espaço. Além de tudo isso, a sociedade civil organizada também tem a referência, né? Eu posso ir aonde? No DAGV. Hoje nós somos uma marca muito importante na atuação na segurança pública. As vítimas, autores envolvidos, a imprensa toda sabe quem procurar e onde procurar quando a demanda for grupo vulnerável. Eu acho importante também, porque a gente sabe que a violência intrafamiliar é uma coisa endêmica, né? É uma coisa que a gente tenta combater e sempre a gente vive naquela sensação de nadar contra a maré. E a gente observa lá que, desde a idosa, né, digamos, a avó, a filha, a neta, a mesma família, várias pessoas são vítimas de violência. Então,
o fato de estar no mesmo prédio, né? Apesar de ser unidades policiais diversas, mas facilita muito, né, a troca de informações. Então, quantas vezes a gente não tem o inquérito policial na delegacia da mulher e na mesma família o inquérito policial com o mesmo agressor na delegacia da criança, né? Porque ele é agressor da esposa e também agressor dos filhos, né? Então, você tem aquela troca, o delegado da criança com o delegado da mulher, naquela troca de informações, e aquela mulher ela não está se deslocando para várias unidades policiais, e ela não precisa estar se expondo em vários ambientes, repetindo, né, aquela história em vários locais. E a gente tem a questão de ter o aparelho, né? Lá na DEACAV, que é a Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima, nós temos ainda um depoimento especial, que é um instrumento de respeito e dignidade à criança e adolescente vítima ou testemunha de crime. Então, pode ser a vítima, a testemunha de um crime contra a mãe, ela vai lá ser ouvida conosco, porque nós temos todo o pessoal capacitado para fazer segundo as normas internacionais. Então, aí você acaba possibilitando um atendimento mais humanizado. Pegando esse gancho, Ronaldo, explica aí para a gente como é que funciona o depoimento especial. Olha, no depoimento especial, a gente... tanto criança e adolescente, a legislação prevê isso, tanto criança como adolescente vítima de crime ou testemunha de crime, ela precisa ser ouvida apenas uma vez. A regra seria você só ouvir uma vez, porque nós sabemos que quando uma criança ou adolescente é vítima ou testemunha, aquilo impacta a vida dela, aquilo vai no crescimento daquela criança, daquele adolescente. E a lei prevê a possibilidade da gente fazer um depoimento com tudo gravado. Então, nós temos uma equipe que foi treinada e capacitada para fazer esse depoimento, com as orientações que nós demos com relação à investigação. Então, é um diálogo que é travado com a criança e com o adolescente de uma forma natural, em que a gente vai buscar as informações necessárias para a investigação, né, para a identificação da autoria e também a busca de provas da materialidade daquele crime praticado contra ela ou contra a terceira em que ela foi testemunha. Então, de uma forma menos traumática você faz aquilo, num espaço mais humanizado, um espaço que você tem cadeiras, mesas para jogos ou brincadeiras, atividades lúdicas que possibilitam que a criança e adolescente se sintam mais à vontade. Nós falamos, o diálogo não pode ser como nós fazemos com um adulto, como era no passado. O tratamento da criança e adolescente tem que ser diferenciado, em especial quando ela é vítima de crimes, né? E quando a gente fala de crimes no seio familiar, aquilo impacta de uma forma muito grande aquele crescimento daquela criança e adolescente. Então, lá é esse espaço humanizado que nós temos também. E isso foi um avanço na polícia durante esses anos. Um grande avanço. Isso hoje já é realidade, né, Val? Assim, tem sido experiências, assim, excepcionais, né? Porque, por ser gravado em áudio e vídeo, é um depoimento fidedigno, né? Então, não é um depoimento digitado que você vai dizer, a criança se emocionou. Não, quem vai assistir... A frieza do papel, né? A gente consegue... todos os sentidos são percebidos a partir do áudio e vídeo. Exatamente. A criança ela vai descrever da forma dela como aconteceu o fato, com as palavrinhas dela, uma emoção que ela vai transmitir. Que é, né? O principal. Que é o principal, que ali não vai ter nem delegado, nem Ministério Público, nem juiz que vai dizer que aquela criança está inventando. Né? Que é justamente a revitimização que aquela criança passa. Né? E ela, uma vez que ela fale o mínimo de vezes possível no processo, ela vai poder seguir a vida dela. Isso. Né? Porque a pior coisa que acontece, que a gente vê muito quando dá absolvição, que ocorre, é quando a criança chega em juízo e muda o depoimento. Porque ela vai 3, 4 anos depois, é intimada para falar e tudo que ela quer é esquecer. Exato. Ela não quer mais voltar. Então, ela faz o raciocínio. Opa, então quer dizer que se eu falar que nada aconteceu, não vão me procurar mais? Então eu já sei o que eu vou dizer. Eu menti. Nada aconteceu. Então, aí daí vem, né, a falta o insucesso da percepção. Insucesso, exatamente. Então, tem sido muito sucesso. A gente tem inclusive, obtido informações de outros crimes. Ela vai ser ouvida por um fato. E ali ela começa a se sentir à vontade de me contar outros fatos. Interessante. E a partir daquele depoimento a gente vem instaurando outras investigações sem precisar ouvi-la novamente. E usa como prova emprestada? Usa como prova emprestada. E aproveitando isso também, saber, me parece que há uma previsão de como se fosse uma prova antecipada. Isso tem que ser requerido judicialmente ou o procedimento feito na seara policial já é levado a juízo
sem qualquer tipo de necessidade, um contraditório pós-antecipado, alguma coisa nesse sentido. Mas há uma necessidade de representação para uma oitiva como prova antecipada ou não? Vocês dão sequência? No depoimento especial, a legislação prevê que ele pode ser realizado tanto pelo delegado de polícia quanto em juízo. Perfeito. A avaliação sobre o momento de realizar é pela necessidade de fazer ou não. Nós temos a preocupação, porque quando a gente fala de violência, a tendência nossa é querer esquecer aquela violência. Se eu fui vítima de um crime, eu quero esquecer e levar minha vida tranquila para aquilo. E quando a gente fala de crimes contra a dignidade sexual, né, crimes sexuais, ainda pior ainda, porque a criança não vai querer lembrar mais aquilo. Então, se eu tenho um momento para fala, é aquele momento que ela revelou a um adulto. Então, o adulto chega até a delegacia e ele relata que a criança revelou para ela que ela foi vítima de um crime sexual. Então, aquele momento é o melhor momento de ouvir a criança adolescente. E nós temos o cuidado de fazê-lo nessa estrutura. Então, quando a criança adolescente é feita, ela é levada até a delegacia, a gente sempre explica, olha, o ideal é a gente não ficar comentando mais sobre o fato com ela, para não ficar revitimizando a criança, e deixar que o momento adequado é o momento do depoimento especial, e ali a gente não vai repetir se for indispensável. A lei fala assim, a repetição desse ato ela só deve ser realizada se for indispensável. É por isso que a gente tem que ter um cuidado muito, muito especial. Na própria condução, para que ele seja completo e não permita essa reprodução. A necessidade de você refazer. Porque quando a gente fala de crimes, ela testemunha. Quem já foi em local de crime, a gente pode relatar isso, né? Você vai ter um local de crime, chega lá, a criança fala, meu pai bateu minha mãe. Né? Então essa criança é levada até a delegacia para relatar o fato de que o pai bateu na mãe e a mãe está hospitalizada. Ela é a única testemunha de que o pai bateu na mãe. Então veja que a dor daquela criança é relatar o fato que ela tem agora a mãe hospitalizada, que ela não sabe quando vai sair do hospital, e o pai preso. E a gente tem que fazer de uma forma natural para que isso seja menos sofrido ainda para essa criança, né, Val? Porque senão a gente acaba causando um trauma naquela criança tão grande e culpabilizando essa criança pelo fato do pai estar preso. Infelizmente, a violência contra a criança, ela deixa marcas de uma forma assim como nenhuma outra violência deixa. Porque a criança, ela fica responsável. Ela fica... Tudo depende dela, o processo depende dela, a destruição daquela família é responsabilidade dela. Recai sobre ela. Então, assim, eu já presenciei, já investiguei muitos casos em que a criança ela é tida como a culpada, ela é responsável, ela é a culpada. Por que você falou? Por que você não ficou calada? Ela é a vítima e mesmo assim ela se sente culpada. E por que você demorou tanto para contar? Porque ninguém ia acreditar em mim. Não, eu contei, mas a minha mãe disse que era mentira minha. E aquilo vai vivendo muitos anos. Sempre na berlinda, né, Val? Sempre na posição de questionamento, né, de contestação. É uma sensação de que ela é vítima, mas ela que fica presa, né? Porque ela é responsável pela prisão do pai, pela destruição da família, pela separação, né, daquele casal, porque tem que ir para a justiça, pelo processo que vai seguir, tudo recai sobre ela. Então, assim, é uma violência que, além do fato criminoso que ela sofreu, os fatos decorrentes disso são muito graves. Todo procedimento, né? Todo procedimento e as consequências daquela revelação, essa revelação ela vai afetar mais de uma pessoa, porque até então a dor e o sofrimento estavam com a criança. Nós temos relatos de crianças que registram que não tem 8, 9 anos de idade, não quer viver mais, que outros se odeia, né, que odeia o mundo, e que essa criança, depois que a gente descobre o que aconteceu com ela, a vida dela, você pode imaginar que ela vai melhorar, mas se a gente não tiver uma estrutura de apoio que a gente tem construído com os parceiros, tanto na Secretaria de Saúde quanto na Serviço Social, para dar esse amparo a essa criança e adolescente, a situação fica mais complicada ainda. Eu acho que é necessário que a gente fortaleça as políticas públicas, tanto na capital como no interior, de acolhimento, de atenção à criança e adolescente, que muitas vezes precisa sair do lar. Ela vai precisar sair de sua casa. Ela vai agora conviver com crianças que ela não conhecia. Ela vai ter uma tia que ela nunca viu na vida. Então, isso é uma mudança muito grande na vida daquela criança, daquele adolescente, e por isso que nós precisamos estar preparados para isso. Como você falou, Renata, eu sempre digo, é muito dolorido estar lá trabalhando, porque você tem frequentemente violências que essas crianças e adolescentes sofrem cotidianamente, e que alguns fatos, como os maus tratos, né, Val?
Os maus tratos ainda é tido como um comportamento aceito, né? Porque você fala assim, eu dei uns tapas só nela, porque ela me desobedeceu. Então, são situações que causam uma dor muito grande para a gente que está trabalhando isso. Mas, ao mesmo tempo, a satisfação nossa é ver que a gente, de alguma forma, está ajudando a mudar o curso daquela violência, a parar aquela violência, e aí aquela criança, aquele adolescente ter a possibilidade de resgatar a sua vida, a sua autoestima, que também nós temos muitos casos de crianças e adolescentes que se sentiram muito melhores na família nova, com os tios que gostavam, ou com o irmão mais velho, que tivemos casos também de que irmãos mais velhos foram cuidar da criança ou adolescente porque os pais eles eram os violadores daquela criança. Imagina a satisfação de vocês acompanhando todo esse processo e vendo como resultado da intervenção policial, inicialmente para apurar um fato, mas que acabou tendo um desdobramento no próprio curso da condução da família e ele se sentindo muito melhor, né? É uma unidade policial muito misturada com o cível. Sim. Não tem como ela andar separado. Por quê? Porque os maiores agressores são os familiares, infelizmente, né? Então, são raros os casos em que os agressores são desconhecidos, né? Acontece, a gente tem casos com professores, tem casos com motoristas de transporte escolar, né? Tem casos, mas assim, mas a grande maioria esmagadora são pessoas de dentro de casa. Do vínculo familiar. Porque a criança, ela não tem vínculo social ainda. Ela só tem a família, né? A família, a escola, a igreja, são pessoas muito próximas. Então, não tem como desvincular. Então, a primeira coisa que a gente faz é saber, aquela criança, tá bom, ok, vamos instaurar um inquérito. Mas a gente não pode ter simplesmente só esse olhar criminal. A gente tem que pensar se ela... Certo, e eu tenho que tirar aquela criança da situação de risco. Exato. Né? Porque ela não pode denunciar o agressor e continuar convivendo com ele. Então... Senão o ciclo da violência não cessa. Não cessa. E aí o agressor tá ali, tá fazendo a cabeça dela para ela mudar o depoimento dela. Então eu preciso resguardar a prova. Ela também tem que ter o apoio do outro familiar que está na casa, que muitas vezes ela não né? tem. Eu tive casos lá na delegacia que a gente ficava com a mão na cabeça, né? Eu tive uma situação da filha que era abusada sexualmente pelo pai, chegou para mim porque ela tinha 18 anos, né? Chegou através da escola. Ela era abusada pelo pai, a mãe sabia, culpava ela, e a situação só chegou lá em casa porque ela um dia desabafou com uma amiga que falou para a coordenadora da escola que procurou a gente, né? Mas então ela estava o que é que a gente ia fazer com essa adolescente? E tinha um irmão menor dentro da casa. O que é que a gente vai fazer? Já que o pai é o criminoso, a mãe era cúmplice, conivente, né? E aí como é que fica? Então fica nessa saia justa, né? Nesse caso aí você simplesmente retirar o agressor do lar, não vai resolver, porque a mãe não vai cumprir a medida protetiva. Exatamente. Então, infelizmente, a vítima vai ser penalizada, vai ter que ser levada para um abrigo. Então, ela vai ser mais penalizada ainda. Ou a gente identificar, que a gente tem feito muito uma família extensa. Chama a família extensa ou estendida, né? Que são aqueles parentes mais próximos daquela vítima. Para não institucionalizar. Isso. Né? Exatamente. Que é o ideal. É o ideal, né? Alguém da família que possa cuidar daquela criança. Já tivemos casos de pessoas da família de outro estado que passaram a cuidar daquela vítima de forma que ela pudesse ter o curso da sua vida resgatado e ela poder se estar feliz, porque ninguém que é vítima de violência está feliz, né? E a gente sabe muito bem que quando a gente trata de violência praticada pelos pais, ainda é muito mais difícil, né? Mais difícil, inclusive, chegar a denúncia à delegacia, sim, né? Sim, muitos casos subnotificados, eu imagino. E aí eu queria até perguntar a vocês, né, como é que vocês driblam isso? Porque a gente sabe que Sergipe está no topo do ranking do número de denúncias, né, de abuso sexual, né? Então, a gente queria saber como é que vocês driblam essa dificuldade da denúncia, né, para poder realmente tomar conhecimento do fato e poder começar a agir logo do início. Que tipo de campanhas ou acesso que vocês têm feito para até estimular esse tipo de processo? A gente trabalha justamente nesse viés de incentivar a denúncia, né? A gente incentiva a denúncia. Então, assim, a gente tem tido um bom resultado, principalmente com as escolas, né? Levando conhecimento através de palestras, de cursos. E a gente tem trabalhado no Conselho Estadual do Direito da Criança também, com todos os conselheiros tutelares, na capacitação, né, de conselheiros tutelares, nós vamos lá também conversar com eles. Fora as entrevistas em momentos também, como maio, né,
que é um mês Maio importantíssimo, o Maio Laranja, que é um mês de enfrentamento. A gente percebe que há um aumento dos registros de denúncia. E isso é muito positivo, é sinal de que a sociedade está confiando no nosso trabalho. Eu sempre digo, o registro das ocorrências, a denúncia, porque nós temos uma equipe, nós fazemos uma equipe lá, e toda denúncia que chega até nós, cada uma delas que é feita pelos canais, seja 181 ou 180, essas denúncias são verificadas por nossas equipes. E a nossa equipe, ela é uma equipe pequena. Todos nós sabemos que as delegacias, todas elas têm pequenas equipes para trabalhar. Mas é um pessoal envolvido com o tema, dedicado ao tema, e faz um trabalho de garimpagem de todas as informações, de forma que a gente possa identificar situações em que há um perigo real para a criança e adolescente e que a gente precisa agir imediatamente. E aí o pessoal me fala, mas acumula um procedimento para você fazer. Mas é porque chega um caso mais grave. Tem que priorizar, né? Aquele procedimento que agora nós já protegemos aquela criança e adolescente e que ela já está afastada do agressor, mas o procedimento está em tramitação, está em investigação, ele não tem um nível de prioridade daquela criança que chegou agora, que está sob violência. Então, às vezes, você atrasa um procedimento que está instaurado para instaurar um novo procedimento, justamente porque nós temos a preocupação. Eu não posso deixar essa criança sofrendo. Né? Claro que eu tenho um cuidado, nossa função como delegado de polícia é a coleta de provas, indícios de provas, para levar até o autor e a condenação. Nós temos essa preocupação de ser sério, de ser rápido para fazer isso. Mas nosso cuidado maior é com o ser humano. E aquela vítima, aquela testemunha de violência que precisa de nossa atenção, né, Val? A gente tem que ir logo, né? A gente tem que ir imediatamente. Eu posso estar fazendo o que for, Val fazendo o que for. Se for um fato necessário da nossa ação imediata, vamos lá, Val, vamos levantar. Eu acho interessante esse perfil, né? A gente fala muito na polícia, quem tem perfil para trabalhar em tal lugar. Eu acho que o perfil para trabalhar lá na DEACAV é o perfil de você sempre se assustar. Né? A gente tem esse perfil, né, Ronaldo? Chega um caso lá, a gente sempre eu não acredito. Não é possível que aconteceu isso. Então, assim, todos os dias a gente tá vendo novidade. Todo dia a gente tá vendo, a gente não ficou insensível. Apesar de ser coisas rotineiras, mas a gente sempre corre, sempre se choca. Sempre sai, chega, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É urgente, tudo é urgente. Tudo é urgente pra gente. Porque é uma criança, é um adolescente, e é grave, e é tudo grave. Lá a gente não tem... Qual que é a prioridade? É tudo grave. É tudo pra ontem, né? E assim, a gente fala agora dessa questão de quando a mãe, né, quando os pais não querem tomar a frente, mas é tão bom quando a gente vê um caso que a mãe toma a frente, que a mãe tá lá e, não, mas eu quero né? Ir até o fim, eu me separei dele, eu não quero saber, e tá ali, tá à frente. Dá um conforto, uma sensação de, pronto, essa criança, eu sei que tá protegida, né? É engraçado, não é uma coisa tão comum. Não. Infelizmente, não é uma coisa tão comum. A criança, ela é sempre desacreditada, né? Então, eu tenho muitos casos, assim, que a única pessoa que acreditou na vítima fui eu, sabe? Eu chegar assim, não, mas eu acredito em você, né? Eu faço, às vezes, alguns depoimentos especiais e ouço das vítimas, mas ninguém vai acreditar em mim. Não, mas pode ficar tranquila, você vai falar o que você quiser, eu vou acreditar em você. E quando você chega ao final de um inquérito desse, conseguindo provar, né, a materialidade, a autoria, é muito gratificante. É satisfatório. Assim, quando a criança e o adolescente, ele emite sinais quando ele é vítima de violência. E esses sinais, eles devem ser percebidos pelas pessoas que são ao redor daquela criança e adolescente. A gente fala sempre assim, que a escola é o ponto fundamental, né? A escola é uma parceira muito grande, a gente tem trabalhado na capacitação disso, e a gente percebe que quando a criança e adolescente é vítima, ela vai lá, começa a mudar o comportamento dela. Ela começa a ficar mais tempo sozinha, ela começa a apresentar sinais de automutilação. Crianças que antes se vestiam tranquilamente mudam o tom da cor da roupa, é uma roupa mais escura porque ela não quer ser vista. Meninas quer se invisibilizar. Casaco meninas, eterno. Né? Meninas, né? Só quer andar de casaco. Só E quer capuz. andar de casaco. Cobrir o corpo. Cobrir o corpo, porque né? ela não quer, ela acha que ela é culpada por estar sendo abusada, porque ela tem um corpo bonito, ela é um corpo de mulher, então ela não queria ter um corpo de mulher. Como assim? Só por eu ser mulher? Porque nós sabemos que o machismo ainda é uma realidade no nosso país. E essa cultura machista, patriarcal, que ainda é a realidade, a gente precisa ser combatida todos os dias.
A gente não pode parar um minuto. E agora que nós estamos no agosto lilás, e é um mês especial nesse sentido, a Lei Maria da Penha completou 18 anos agora, é uma lei jovem, mas na última pesquisa que foi realizada aqui no estado de Sergipe, foi identificado que 67% das pessoas disseram que não conheciam o conteúdo da Lei Maria da Penha. Mais de 50% das pessoas, mulheres que foram consultadas, falaram que não sabiam que é o direito dela que ela tinha na Lei Maria da Penha. Então isso é um problema que a gente tem que enfrentar através de políticas de informação, de cuidado, de atenção. Nós fizemos uma pesquisa sobre a medida protetiva aqui em Aracaju, com nossos alunos da universidade, e eu fiquei surpreso, até eu que trabalho no DAGV, fiquei surpreso porque as pessoas não sabem a quem procurar para ter a medida protetiva. E agora nós tivemos a possibilidade de medida protetiva online, nós temos a medida protetiva sem nenhum inquérito policial, nós temos a medida protetiva que pode ser realizada na Defensoria Pública. Observem vocês, nos primeiros 5 meses do ano, a Defensoria Pública tinha feito dois atendimentos de medidas protetivas, porque as pessoas elas simplesmente não sabem que podem procurar a Defensoria Pública para fazer isso. Então, a gente sempre fala para as mulheres, e quando a gente atende essas mulheres lá, eu falo assim, nós estamos aqui para atendê-las, nós estamos aqui para dar atenção, cuidado, nós queremos ouvi-las sem julgamento. Sem julgamento, a gente ficar imaginando o que ela deve fazer da vida dela, com quem ela tem que ficar da vida dela, a decisão é dela. Né? Mas ela tem que saber que nós estamos aqui para ajudá-la no que for necessário, criando toda a estrutura para isso. Da mesma forma, a gente fala com as crianças e adolescentes. A nossa preocupação é onde eu posso ter uma melhor estrutura para atendimento daquela criança e adolescente. Então, se eu tenho uma possibilidade de buscar a família estendida em outro estado, vou buscar em outro estado. Se for aqui, melhor ainda, porque diminui, né, essa mudança para aquela criança e adolescente. E lá a gente tem feito esse trabalho, né, Val, de tentar acolher os grupos vulneráveis, em especial, no nosso caso, crianças e adolescentes, de forma que você possa se sentir, né, como parte daquela mudança. A gente continua indignado, né? Sim. Sim. A cada dia, cara, não tem como você ficar indignado com isso, mas sempre buscando, vou fazer o que para melhorar a vida dessa pessoa aqui? Que forma eu posso fazer isso, né? É engraçado você falar, Rony, que me veio uma situação. Você falou questão de perfil. Eu passei 2 anos na delegacia do idoso e algumas operações que a gente desencadeou lá foram do tipo assim, tá agora sendo medicada em casa porque a filha tá tentando remover para outro estado e botar a mão na pensão ou algum valor. Então, já houve situações de eu pegar a equipe, sair da delegacia e ir direto naquele local para fazer, até gerar surpresa. Mas por que o delegado veio para aqui com a equipe? Então, essa questão do perfil diz muito sobre isso, sobre essa possibilidade de você, primeiro, não perder a capacidade de se sensibilizar e de se surpreender e de se compadecer daquela vítima para poder agir de imediato, né? se indignar e ter de fato essa ideia do pronto emprego. E aí eu queria saber de vocês, assim, como é que funciona hoje na delegacia? Quais são as atribuições exatas de vocês? Até porque isso é muito interessante para o público que vai nos acompanhar, entendeu? Essa delegacia a gente pode fazer esse tipo de denúncia com atendimento. Como é que funciona hoje a atribuição? Qual é a atribuição da delegacia? E vocês como dividem também o trabalho lá? E também faz um pouquinho de uma retrospectiva de como foi 23, 24, os anos de 23 e 24 em relação ao trabalho, operações. Fala um pouquinho sobre isso aí pra gente. Lá nossa divisão é bem simples, né? É pai e ímpar, né? É quase uma moeda. Pai e ímpar. Cara ou coroa? Terminou com par, terminou com ímpar e já sabe fazer a divisão. O nosso trabalho é sempre em conjunto, mas nós estamos sempre trocando informações. Sim, né? sim, a gente sempre consulta um ao outro e sempre tem um caso mais inusitado. E o que é que você faria? E a gente é sempre muito tranquilo em relação a isso. É uma parceria muito positiva a isso. E nossa atribuição, a gente fala de violência contra criança e adolescente, de fato, Gabriel, há uma confusão às vezes sobre isso, até internamente a gente tive esse cuidado. Na última capacitação, fiz questão de dar ênfase na formação dos agentes, os policiais e escrivães que foram formados, né, naquela época, falando justamente que nossa atribuição é violência doméstica contra criança e adolescente. É um ponto fundamental para a gente falar. Violência doméstica contra criança e adolescente. É aquela violência praticada no âmbito doméstico, né? Independente de ser menino ou menina. A violência no âmbito doméstico praticada pelo pai, pelo tio, pelo irmão, pela mãe, pela avó, pelas pessoas que convivem com aquela criança, com aquela adolescente, é atribuição nossa. E todos os crimes contra a dignidade sexual são os crimes sexuais, né? Sim. Independente da relação de parentesco.
todos os crimes sexuais contra criança e adolescente praticados no município de Aracaju é de nossa atribuição também. Além disso, temos ainda a lei, O ECA, né? o ECA, Os crimes do da ECA. criança e adolescente também, que tem os tipos penais próprios lá, né? E desaparecimento de criança e adolescente é sempre conosco. Esse tema é um tema importante para mim, eu tenho pesquisado um pouco sobre esse tema, e nosso cuidado especial com isso é que, geralmente, esse desaparecimento está relacionado a uma violência. Essa violência é uma violência que ela pode ser uma violência simbólica, eterna, na própria família, pela falta do diálogo com criança e adolescente, ou outras violências, aí, a violência física, a violência sexual, que pode também ser praticada. Então, como diz o professor Jaci Oliveira, que é uma referência na pesquisa nesse tema, que é professor da Universidade Federal de Goiás, ele fala o seguinte: a família é a produtora de violência muito grande quando a gente fala de criança e adolescente, porque ainda muitas dessas famílias não veem aquela criança como um ser em desenvolvimento. Sim. Veja, e acaba atribuindo responsabilidades à criança e adolescente incompatíveis com aquela idade. E quando ela não cumpre aquelas responsabilidades que ela não teria, ela acaba sendo punida, e a punição geralmente é muito severa. E assim, em relação às investigações lá, né, a gente pode dizer assim, a gente tem em média 300 inquéritos por ano, né, sempre aumentando, né, e a grande maioria dos crimes que a gente apura é estupro de vulnerável, né, que é a violência sexual menores de 14 anos, é o nosso carro-chefe, né, e aí o restante a gente divide em maus tratos, e agora, né, de uns anos para cá, uns 4 anos para cá, os crimes cibernéticos, né? Sim. E aí, a gente falando daquela questão de sintomas, né, das adolescentes, é impressionante como os pais não percebem as mudanças dos seus filhos, né? E aí, impressionante também como os pais não acompanham, né? Eu sou mãe, vocês, né, todos aqui somos pais, e a gente tem a correria do dia a dia, e nosso trabalho, nossas atribuições, mas os pais, e a gente vê, delegaram muito ao aparelho celular, né? Terceirizam, né? Terceirizaram a paternidade aos eletrônicos, né? E aí, assim, quando o pai vem descobrir que os filhos estão sendo vítima de algum crime cibernético, já está de uma forma, assim, muito avançada. O envolvimento né? avançado. A criança já está sendo extorquida, né? Sofrendo violência, já está com imagens íntimas sendo espalhadas, né? E aí, a gente vai tentar, que é uma coisa, a gente vai fazer a investigação é muito interessante. Mas o dano está instalado. Mas o dano muito grave, né? E, por vezes, irreversível, né, Val? E tem que ter uma mudança muito grande de comportamento na família também, né? Porque eu já tive caso de ter investigação com a mesma vítima. Quer dizer, o pai voltou a dar o celular livremente para a mesma menina, né? Veja, ela está com problema, porque se ela está confiando, né? E vocês precisam ver como é sedutor, né? Como o pedófilo é sedutor, né? Poxa, mas eu te amo, você, nem seu pai, nem sua mãe sente o que eu sinto por você, né? E eles conseguem explorar sentimentos daquela pessoa que tem autoestima baixa. Envolventes, né? Eles são muito envolventes, eles sabem como chegar, né? E aí, por conta disso, eu queria até que a gente se aprofundasse um pouco nisso, sabe? Porque eu acho que é muito importante para as pessoas, né, principalmente para as pessoas que não são da polícia, né, que não têm o conhecimento que a gente tem, né, saber como identificar esses sinais, né? O que é que vocês encontram de mais recorrente no comportamento do adolescente, da criança, e o que a pessoa pode fazer ao identificar esses sinais. Essa questão que Ronaldo falou é muito interessante, né? Da menina cobrir o corpo de uma hora para outra, ela querer usar roupa folgada, ela querer usar o moletom mesmo no calor, né? É bem simbólico isso, e muitas vezes os pais, eles atribuem isso a outras questões, exatamente. Né? Então, eu queria que a gente se aprofundasse um pouquinho nisso, porque eu acho que é questão de utilidade pública mesmo. Eu acho que o principal, Renata, é a mudança drástica de comportamento, né? Aquela criança ou adolescente que era extrovertida e de repente ficou isolada, introspectiva. Aquela mudança nas notas, né? Aquela coisa que não tem justificativa.
o isolamento, né? Não tem amigos, né? Só tem amigos virtuais. Né? Só perigo. Tudo isso tem que ser observado, tem que ser conversado. E, às vezes, a gente sabe que está acontecendo alguma coisa, mas não sabe dizer o quê. Então, tem que procurar um profissional da área de saúde, né? Um psicólogo, tem que fazer atendimento, um pedagogo, tem que procurar para tentar entender, né? Pode ser um assunto na escola, de bullying, pode ser um assunto em casa que não está se dando bem, ou os pais que saíram com um divórcio, ou um assunto em casa que não está tendo problema com o irmão, mas pode ser uma coisa mais grave. E de qualquer forma, né? É necessário ter um atendimento. E esse cuidado, é como o Val estava falando, esse olhar que a gente tem que ter sobre os nossos filhos, ele é muito apurado. Nós sabemos, eu estava conversando hoje com uma pessoa, um vizinho meu, no elevador, falando com ele assim, ele falando, ele esqueceu de apertar o botão. Ele esqueceu de apertar o botão para descer. Aí quando eu entrei no elevador, eu falava, você esqueceu de apertar o botão para descer. Aí ele falou, a correria é tão grande. Nossa vida é muito corrida. Nossa vida agora com a tecnologia, ela ainda é mais corrida. E nós precisamos ter um cuidado muito grande com as crianças e adolescentes. Nossa função de educar não é uma função fácil. Não é culpabilizando quem quer que seja, é tentando ter o cuidado com aquela criança, aquela adolescente. É o olhar, é o diálogo. Ficou trancado o tempo todo dentro de casa, ficou trancado o tempo todo no quarto, não tem ninguém para amigo, não quer ir para a festinha da colega, tem alguma coisa que você precisa conversar com o seu filho, leve para o profissional, né, na CAPES, tem esses públicos de saúde também para quem precisa, e aí o psicólogo, o assistente social, vão conversar, ou na escola, peça ajuda, sempre para poder verificar o que está acontecendo, né, Val? Então, explicando, o Ronaldo já falou sobre como detectar esses sinais. E você me falou que ia falar algo sobre a questão de como proceder o passo a passo para fazer a denúncia chegar ao conhecimento da autoridade policial e outras informações. Complemente, por favor. Então, além do boletim de ocorrência, né, que a pessoa pode procurar as unidades policiais, né, tanto a especializada como no interior do estado, a gente hoje já tem vários núcleos, as delegacias de crime de grupos vulneráveis e vários núcleos, né, no interior. A gente tem também Conselho Tutelar, né? Tem também, é importante parceiro, né? Nessa temática de vocês. É muito importante porque eles atuam em várias frentes também, além da área criminal também, o acompanhamento cível, né, da entrada na vara cível, o acompanhamento de encaminhar para os atendimentos psicológicos, né? Então, é fundamental. Mas também as denúncias anônimas, né? Que também é outra ferramenta, assim, que a gente trabalha muito lá. Por quê? Porque, mais uma vez dizendo, os crimes contra violência contra a criança ocorrem no lar, a grande maioria no lar. Então, o vizinho fica sabendo, a tia fica sabendo, e muitas vezes não quer o quê? Não quer aparecer, né? Quer se expor, não né? quer se expor. Não se exponha, ok, mas não seja omisso, né? Então, a nossa campanha é essa. Então, tá vendo uma criança sofrer violência? 181, Disque 100, 180, então são vários números que a gente tem aí. Se o fato estiver acontecendo 190, chama a Polícia Militar. Chama a Polícia Militar em flagrante. A gente recebe muitos flagrantes lá de abandono de incapaz. Crianças, bebês, pequenininhas, sozinhas em casa. A gente recebe lá, então são feitos flagrantes, às vezes, também de abandono de incapaz. Então, assim, a população vem colaborando, o número de denúncias vem aumentando. Eu acho que tudo isso é um reflexo, porque a pessoa vê, né? Fiz uma denúncia, aí na outra semana eu vejo a viatura passar por aqui, bater na porta da casa e ver, eles vieram realmente saber, né? Então, tem algumas obrigações também, né? É bom lembrar que os condomínios, o síndico, ele é obrigado a fornecer informações quando ele vê alguma criança e adolescente sendo vítima. Tem uma posição meio de garantidor, né, Rony? No caso de mulheres, também. Mas também no caso de criança e adolescente. Então, se um pai desce na área comum do condomínio e um pai espanca a criança ali porque não obedeceu ele de uma forma ou de outra, educar não é assim, isso não é educar. O síndico viu aquilo, não precisa intervir se ele não puder intervir, se o pai for muito violento, aquela pessoa que não conversa com ninguém, naquele momento ele chama a polícia, depois ele vai levar o conhecimento de lá da autoridade policial para poder instaurar um inquérito policial e investigar o fato com profundidade. Esse é um papel que o síndico tem que fazer, assim como a diretoria da escola, né, exatamente, ou da academia, onde a pessoa malha uma adolescente que ela vê aquele tipo de crime praticar. Então, a parceria com a sociedade. A gente fala assim, né? A Constituição diz, é dever do Estado, né? Mas é dever também da sociedade proteger a criança e adolescente.
é prioridade absoluta, né? Isso que vocês falam é tão interessante, porque o tempo que eu passei na Delegacia do Idoso, eu tive uma experiência que eu, nas aulas que fazia, que ministrava em outros estados, a gente levava um protocolo que tem em Aracaju, que é o Salve Idoso, como um resultado, Renata, de que o quê? Numa rede articulada, educação, serviço social e saúde, então nos postos de saúde, nas escolas onde idosos frequentavam e também nos centros de assistência social, quando se percebia uma situação de violação ao direito do idoso, o idoso ia ser atendido no posto de saúde e reclamava que era vítima de violência, havia um protocolo de comunicação imediata, o chamado Salve Idoso, que isso chegava na delegacia e no Ministério Público para que a gente apurasse a situação. Em relação às crianças, isso também existe? Essa realidade, esse protocolo também acontece? Como é que funciona isso para vocês? Recebemos também. Então, assim, digamos que uma criança tá no hospital, né? Chegou lá no hospital, a mãe levou porque disse que a criança caiu. Né? Mas, obviamente, os profissionais de saúde percebem que aquela criança é vítima de maus tratos, né? Pelas marcas, pela questão, né? Não está condizente com o relato da mãe. É preenchido também o salve, né? E é encaminhado também para a unidade policial. Então, dali a gente começa a investigação, né? Então, uma coisa linda assim, que está acontecendo agora, os hospitais particulares estão preenchendo o BO online. Né? Quando recebem uma criança ali. Sensacional. Então, assim. Então, a rede tem aumentado. A rede tem aumentado. Então, assim, eu acho assim que é uma sensibilização para que a denúncia aconteça e a gente possa atuar com mais segurança. Exatamente. É uma Finalmente chegamos Finalmente nesse momento, chegamos, né? chegamos. Isso é interessante, viu, Renata e Gabriel, porque a gente tem percebido o aumento do número de registros, está relacionado também a esse fortalecimento da rede, né? Perfeito. É como o Valério falou, eles estão chegando, então eles estão no boletim de ocorrência. Hoje nós temos boletim de ocorrência online, então a entidade pode automaticamente chegar lá online, registrar o boletim de ocorrência, comunicar o fato. Isso chega ao nosso conhecimento, a gente vai buscar e investigar a situação concreta, tentar melhor forma de poder proteger aquela criança e aquele adolescente. E isso dá uma agilidade, né, também na investigação. E a credibilidade que a sociedade tem no trabalho que é feito por nós. Então, quando percebe que o trabalho tem resultado, numa denúncia que um médico desse faz, e viu que teve uma atuação firme e rápida, ele, poxa, eu já posso me valer desse instrumento, confiar que vai se ter um resultado e fazer a denúncia acontecer. Como você disse, né? Se eu vou lá uma vez e digo e nada acontece, eu não irei na segunda vez, né? Mas se eu vou na primeira vez e acontece, eu já vou falar, olha, Gabriel, eu fiz um boletim de ocorrência online de uma violação que teve lá no hospital, já chamaram, já estou lá fazendo, já protegeram a criança, então aí isso vai se disseminando no meio. Positivamente. Tem entendido que tem sido muito positivo isso. E assim, agora tem que valorizar mais, assim. Acho que informar a sociedade. Informar mais a né? sociedade, investir mais no grupos vulneráveis. Acho que a gente tem que sensibilizar também para que grupos vulneráveis eles sejam pauta no orçamento público. Veja que é interessante isso. Não há política pública sem orçamento, né? E a gente tem trabalhado nesse sentido e tem apoio de vários parlamentares aqui no Estado que estão destinando emendas, né? Isso. Encaminhando emendas para atendimento das necessidades de delegacias de grupos vulneráveis. O Ministério Público do Trabalho também tem sido um parceiro. Um grande parceiro. Tem sido parceiro nesse sentido também. Inclusive, nós equipamos, né, lá a DEACAV, por conta dessas investigações cibernéticas, né, com 4 máquinas assim, de primeiro mundo, né, com processadores excelentes, por conta da destinação de verbas das indenizações trabalhistas, né, lá do Ministério Público do Trabalho. Então, assim, quer dizer, inclusive economia para o Estado, né? Né, que está sendo feito. Então, assim, confiança também no nosso trabalho. Hoje nós temos um centro de referência, é bom lembrar, desculpa interromper já, Gabriel, e nós temos um centro de excelência. Quem manda é o intimado. Que é o intimado. Aqui é o papel aqui quem manda é o intimado. É porque nós estamos falando aqui há um tempo e eu tinha esquecido de falar sobre isso. É um aparelho público muito importante, que é o Centro de Referência de Atendimento Infantil. E lá é feito o atendimento psicológico, social e exame médico legal também de crianças vítimas de violência. E boletim de ocorrência. Onde é que funciona? Onde é que funciona? Eu mesmo não tinha conhecimento. Anexo à maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Certo. Fica anexo lá. Então, é um local mais acolhedor, é um espaço construído para isso. Então, quando a criança e o adolescente entra, ele se sente ali
num espaço como se fosse uma escola, um lugar mais próximo dela. Humanizado. Mais à vontade, né? Os profissionais que trabalham lá também, eles foram capacitados pela Secretaria de Saúde. A gestão do espaço é feita pela Secretaria de Saúde, mas nós temos policiais também lá fazendo boletins de ocorrência, registrando. Excelente. Tem a criminalística que faz através de uma médica, o exame de corpo de delito lá, né? São os exames periciais necessários para a prova da materialidade do crime. E aí, a partir dali também, se precisar tomar medicação, como no caso de abusos sexuais, coquetel, tratamento, acompanhamento durante 6 meses, acompanhamento psicológico, social daquela pessoa. Se for necessário inserir algum programa social também, já encaminhado para o CREAS ou para poder fazer esse atendimento. Então, nós temos lá uma estrutura de melhor atendimento a essas vítimas de violência, crianças e adolescentes. Eu tinha esquecido. Isso é o que a gente pode chamar de fato de uma atuação em rede. Uma rede de proteção fortalecida e que estimula a denúncia e o acolhimento. E é um aparelho que foi construído com recursos de multas e de condenações, tanto do Ministério Público Estadual como do Ministério Público do Trabalho, né, que foi isso, com parceria da Universidade de Tiradentes também, na época, que foi encaminhando esse processo todo, e a Polícia Civil participando através do DAGV, a doutora Mariana estava à frente desse processo todo, construíram o prédio do zero, construíram o prédio para isso, então, e todo aparelhado também. O prédio foi entregue com todos os aparelhos para funcionamento adequado e atenção. Totalmente iniciativa maravilhosa. Né? Eu mesmo não tinha conhecimento. Fantástico. Imagine, né, a comunidade. comunidade. Se a gente que está dentro da instituição não conhece... Mas você imagine, né, que uma vítima, uma criança, tinha que ir para a delegacia registrar o BO, da delegacia ela tinha que ir para o IML, fazer o exame do IML, ela tinha que ir para a maternidade, fazer o atendimento médico. Hoje ela, no mesmo local, ela passa por todos esses órgãos, né, sem essa via crucis que ela passava, sem o constrangimento de ter que estar repetindo a mesma história em vários locais, né, sem essa revitimização, e sem a gente perder a colheita da prova, né, sem ela perder o atendimento médico a que ela tinha direito, porque aquela coisa, fui estuprada, não posso tomar banho. Não pode tomar banho, porque tem que colher o material, e a gente tem que pensar no inquérito, mas tem que pensar no acolhimento da vítima, e ela precisa tomar o remédio, e ela precisa, né, ela tá sangrando, enfim. O que vai ser feito primeiro? Vai ser feito tudo, ao mesmo tempo, no mesmo local. Então, dando dignidade realmente a essa vítima, né? Então, assim, é uma coisa que está sendo feita, ainda não é feito todos os dias, funciona terças e quartas, né? Mas, assim, é uma coisa que é pioneiro, a tendência é se consolidar 24 horas por dia, né? E é isso que a gente espera, né? Porque, infelizmente, é um crime que a gente espera que a gente trabalha com denúncia, né? Com aumento de denúncia. A gente não trabalha com diminuição de números, né? Porque é um crime, como eu disse, é endêmico, é uma coisa que está na sociedade. A criança e adolescente, né? Na nossa legislação, são sujeitos de direito que têm mais direitos do que idoso, mais direitos do que mulher, mais direitos de qualquer outro tipo de pessoa. Mas, infelizmente, também são os mais vitimizados, né? Então, a gente tem que trabalhar com prioridade absoluta, com proteção integral, com o melhor interesse da criança, mas ela ainda é tratada como objeto, né? Como propriedade, né? Mesmo a legislação, o ECA, mudando isso, como era o Código de Menores, mudou. Exatamente. Passou a ser sujeito de direito, mas aí, mesmo com tanto, desde 90, né? Ainda assim não foi totalmente internalizado. Não, é meu filho, eu faço o que eu quiser, não se meta, né? Essa coisa, né? Nesse caso, tem uma situação que uma senhora foi atendida e a nossa preocupação com a criança, a menina ainda falava que queria que falar com a mãe tinha espancado a criança, mas ela queria falar com a mãe. E é natural que você compreenda isso, você não vai fazer uma coisa que tenha. E ia falar com a mãe e explicar à mãe que esse tipo de ação não deveria ser realizado. Ela disse, não, mas eu fui criada com violência. É uma história, viu? Eu gosto de chamar atenção para isso, porque faz parte da nossa cultura acreditar que por ter acontecido no passado aquilo, eu posso repetir. Reproduzir o padrão, né? O padrão que tem. Então a pessoa fala, mas eu apanhei da minha mãe, eu quero que tenha batido no meu filho, eu estou educando meu filho. Só que a gente tem que aprender que essa forma de educação não é a forma de educação adequada e a legislação pune esse comportamento. E eu tenho que explicar para as mães, olha, inclusive a senhora vai ficar sem a criança um período, essa criança não vai poder ficar com a senhora um período, justamente por causa dessa violência que a senhora praticou e por ter
reconhecimento de que essa criança está correndo risco de ser agredida novamente, já que a senhora disse que a filha é sua, e a senhora bate nela que ela quer. E que é normal, né? E que é E normal, e que eu não morri, né? Não é isso? Estou aqui bem, tô aqui obedecendo. Quantos traumas nós temos tido sobre isso? Eu estava participando de um curso online ontem sobre a questão do suicídio infanto-juvenil. E falando sobre isso, que é um tema que a gente precisa falar um pouquinho mais, a gente percebe que as crianças, muitas vezes, elas não têm a quem falar da violência que sofre, né? Vocês verem o que acontece. Eu entendo o sofrimento e a dificuldade. Nós temos trabalhado com uma dificuldade muito grande com a falta de vagas em creches, e isso afeta a mulher. Afeta a mulher porque nós sabemos que uma parte das famílias ela é presidida pela mulher e não pelo homem. Esse homem que abandona essa mulher e que abandona esse filho. E ela sai para trabalhar e deixa com o filho tomando conta da casa. E a filha geralmente, e aí a questão falar mais uma vez, a questão do machismo, a questão da cultura que nós temos de que a mulher tem um poder, o dever de cuidar da casa, mesmo quando ela é jovem, uma adolescente de 12 anos de idade, ela tem a atribuição de cuidar dos filhos menores. Dos irmãos. Né? Então, quando essa menina, quando essa menina ela não atende a mãe da forma que a mãe pediu, a mãe que sai para trabalhar de manhã, que chega de noite, que a mãe chega estressada, a mãe chega cansada de todo o processo que ela tem, da dificuldade natural da vida, de criar uma criança sozinha, um filho sozinho, a mãe acaba agredindo nessa filha. E a gente tem que ter a compreensão nessa dinâmica de que ela também precisa de ajuda. E nós temos esse trabalho completo lá. O que é que nós fazemos? Nós vamos encaminhar essa criança e adolescente para atendimento psicológico e a mãe também. E nós pedimos ao juiz que encaminhe para grupos reflexivos, porque a mãe tem que entender que aquela violência que afeta a filha dela pode transformar a vida daquela filha dela pior do que o que ela está passando hoje. Então a gente precisa... Uma futura agressora. Além disso, com os próprios filhos. Essa criança que é agredida em casa, ela vai encontrar um outro espaço onde que ela é ouvida e atendida, que vai ser um espaço de abuso de violação sexual. Porque ela é vítima da agressão física da família, em casa, pela mãe ou pelo pai, ela não consegue se entender e se comunicar com eles, mas fora de casa vai ter um adulto hábil para poder aproveitar essa circunstância, manipular aquela adolescente. Ela fica muito mais vulnerável, e fica né? muito mais vulnerável. Então às vezes a pessoa não percebe que o que está se fazendo, você está construindo ali um espaço desfavorável para o crescimento e desenvolvimento dos seus filhos. E que é muito importante isso que o Ronaldo falou agora, que é uma coisa que isso me entristece um pouco, assim, que a gente está avançando em relação à violência contra a criança, essa violência familiar, mas a gente está perdendo em relação à violência conjugal. Porque cada vez mais eu estou vendo adolescentes, 14, 15 anos, que já convivem, né, com outros jovens também, Sim. e que são vítimas de violência. Então, a violência contra a mulher é tão batida, é tão discutida na sociedade, né? Está aí, Agosto Lilás, então todo mês tem uma campanha, mas essa violência marido e mulher, companheiro, essa violência, ela está cada vez mais antecipada, cada vez com vítimas mais novas. Então, eles não têm nem preparo para uma vida conjugal. Não tem, né? não tem. Não tem Elas casam querendo a liberdade que não Porque tem nem na casa. família. Sendo que elas vão para outra prisão. Isso. Né? Elas não têm essa noção que elas estão indo para outra prisão. Elas não têm Então, essa dimensão. não tem. E tem ainda hoje, Val, influência da internet, das redes sociais, como diversos aplicativos, Instagram, TikTok, que há uma romantização dessa antecipação da vida conjugal. De mães autorizando que filhas de 14, 15 anos convivam maritalmente, e essas pessoas que, inclusive, às vezes, por conta das redes sociais, ganham dinheiro, por serem blogueiras, o que é que seja, e aí dizem, não, eu agora com 13 anos já sou casada e já se sustenta porque ganha muito por conta da monetização que a internet E proporciona. até explica, né, Gabriel? Que 13 anos, e as pessoas às vezes não entendem, 13 anos não pode ter relações sexuais com ninguém, nenhum ato sexual com ninguém. Sim. Porque é como o Val estava falando, cada vez mais jovem, elas querem ter um relacionamento fora de casa e querem sair completamente disso. E o que a gente tem visto é a perda de chances por parte dessas adolescentes, em especial mulheres, que eu sempre digo assim, as mulheres, as meninas, eu falo para elas, quando eu estou atendendo lá, adolescentes de 15, 16 anos de idade, que fogem de casa para ficar com o namorado, né? Eu falo para elas, olha, você teve que investir na sua vida, pessoal. Você tem que ter sua autonomia. Você tem que ter o seu poder.
Porque você tem um poder interno muito grande, você tem que expressar esse poder através da sua liberdade. E essa liberdade só pode ser adquirida no desenvolvimento seu intelectual, na formação seu acadêmica. Você precisa estudar, buscar uma profissão, ter sua renda, em qualquer seja, empreender, de forma que você tenha independência financeira. Da independência financeira possibilita que você descubra amores. E eu acho que a vida é isso. A vida é essa descoberta de amores. Mas é necessário que tudo tenha o seu tempo. É verdade. Né? É isso. Eu acho que as redes sociais contribuem muito para essa antecipação de tudo na fase da vida deles. É como se fosse um pulo de etapa, né? A supressão da adolescência. Então, você sai da infância diretamente para a vida adulta e você não vive a adolescência, aquela fase de descoberta, de devagarzinho, de rebeldia, mas da mistura da infância com a fase adulta. Não, você e dá o processo pulo de orientação, né, Val? Exatamente. Que é como você vai formando a personalidade e conduzindo aquele indivíduo, para ser um ser estável. Mas ele vive essa instabilidade por conta da própria imaturidade. Mas aí a gente está vivendo uma situação assim complexa que a gente está trabalhando as mulheres. Então, as mulheres elas têm a tal do empoderamento. Então, a mulher hoje não aceita mais ser vítima de violência. Ok. Mas o homem continua sendo o agressor. Então, a sociedade está falhando nisso aí. O que é que está faltando? Por que a gente está conseguindo criar as mulheres com tanta independência, no sentido de que não aceita mais ser subjugada? E por que a gente não está conseguindo criar os meninos no sentido de não ser agressores, né? De ter uma visão de respeito com relação à sua companheira. Exatamente. O que é que está faltando? Está faltando alguma coisa, né? Disso. Esse cuidado que a gente tem que ter na formação do homem. Né? A nossa masculinidade é uma masculinidade muito tóxica, sabe? Nossa masculinidade é muito difícil. Os homens têm dificuldade de falar sobre sentimento, sobre suas vidas, seus medos. E nós precisamos educar nossas crianças para reconhecer essa masculinidade e, a partir dali, trabalhar ela de uma forma que você possa respeitar. Saudável, né? De forma saudável. Saudável, né? E aí, por isso que às vezes a gente fala até hoje em grupos reflexivos para homens também, na medida que aí a professora Graziele Borges, ela fala o seguinte: na medida que eu posso construir grupos reflexivos para homens, eu posso transformar a vida daqueles homens que vão educar outros homens. Uhum. E aí, à medida que esse processo é um processo longo. Quando a gente fala de mudança de mentalidade, né? O professor Jacques Lagoff, francês, ele falava assim: as mudanças de mentalidade são difíceis, mas a gente precisa iniciar esse processo. Porque nós sabemos que ele vai demorar décadas para ser concluído. Mas nós já sentimos a evolução. Eu sempre falo assim, estava falando com o Gabriel, no momento falando assim, que a nossa polícia ela evoluiu muito. Eu sempre falo para as pessoas, nós evoluímos muito na polícia, nosso trato da polícia, a forma de tratar o cidadão, a técnica da investigação. Nós temos admitido no quadro de servidores policiais altamente qualificados. Na última academia, eu pedi para levantar a mão, tinha mestres e doutores lá que estavam fazendo concurso para a gente, escrivão de polícia. E a gente percebe que tem uma qualificação cada vez melhor do nosso profissional. E esse trabalho ele tem se refletido no reconhecimento por parte da sociedade. Mas a gente precisa também que essa educação, essa capacitação que está sendo feita dentro da instituição se dê também na sociedade como um todo. Então é preciso que nós saiamos de nossas bases e vá até a sociedade. Converse, dialogue. Interaja, né? Com certeza. Interaja com eles, para falar para eles, olha, nós estamos aqui próximos, nós podemos contribuir para a mudança sua. Nós somos a força do Estado, a força que tem o poder do Estado, mas a gente está aqui para acolher. E esse que é o fundamental para a gente, a polícia, uma polícia humana, uma polícia acolhedora, uma polícia que possa transformar aquela realidade. Né? É uma nova polícia, né? Nova polícia. E por falar em nova polícia, eu queria perguntar a vocês o seguinte: a gente abordou rapidamente lá no início sobre a questão de pedofilia. A gente sabe que existe um movimento nacional de combate, né, à pedofilia, exploração sexual de crianças e adolescentes. Como é que esse trabalho tem uma operação conhecida, Luz da Infância? Como é que existe um trabalho orquestrado das polícias civis de uma forma geral, uma força-tarefa? Como é que a gente percebe isso em relação a essa temática que é tão importante? Eu quero até falar primeiro, viu, Val? Fale. Para falar primeiro, porque, Gabriel, você está aqui do seu lado aqui, uma das, se não a melhor, do meu ponto de vista, a melhor, né? Pessoa para falar sobre o tema, porque é uma competência técnica que ela tem, uma dedicação muito grande dessa investigação dos crimes virtuais contra criança e adolescente, sabe?
e ela passou agora aqui para uma nova capacitação sobre cooperação internacional, porque ela já trabalhava com cooperação internacional. Nós temos investigações aqui que começaram nos Estados Unidos. E ela começou nos Estados Unidos e está em Porto da Folha. Eu estou falando Porto da Folha, mas só para demonstrar que não for da cidade. De Miami a Cumbi. Isso mesmo. Então, ela faz essa investigação toda. Então, é uma pessoa que tem propriedade para falar para você, uma pessoa que é referência quando a gente quer alguma dúvida de como investigar, como fazer. Qual o procedimento que eu tomo aqui, Val? Me diga aí, minha amiga. E aí ela é a pessoa mais... quem tecnicamente manda na parada. Manda, tá bem acompanhado. Meu amigo, aqui, muito obrigada, viu, pela deferência. Não tem nada de excelência. Teve foi meter as caras, né? Tive que aprender, né? Os casos foram chegando. E o comprometimento. A dedicação. E assim, e a curiosidade também, né? E aquela questão de... Os crimes cibernéticos, eles têm uma grande diferença, assim. Mudou um pouco a visão da polícia. A visão da polícia era o ápice, né? O clímax era a prisão, né? E os crimes cibernéticos a gente não tem... a gente não encontra com o agressor porque, invariavelmente, ele está em outro estado. Então, quem vai concluir, né, a prisão é um colega de outro estado, né? Que a gente vai pedir entrar em contato para ele concluir a busca e a prisão. Então, o meu ápice é a identificação, né? Então, eu fico muito feliz quando eu digo, descobri, é fulano de tal. Né? Então, é um trabalho de... É o auge. Você achou que eu não ia lhe achar, mas eu lhe achei. Não existem anônimos atrás das telas, isso eu digo sempre. Não existe. E ela encontra, viu? Encontro. Tenho encontrado todos. Coitado de André. Vamos embora. Tenho encontrado todos. Não adianta se disfarçar. Eu falo sempre, quem quiser, não se metam em prática de crimes contra a criança e adolescente. Nós temos aqui a doutora Valéria para fazer. E é interessante isso, viu? Por uma prisão que a gente começou a investigação de um cidadão, veio de fora a informação para a gente que está praticando um crime contra um adolescente de Brasília, né? E nós efetuamos a prisão dele aqui. Você lembra desse caso, né, Val? Efetuamos a prisão dele aqui. A investigação começou em Brasília, que identificou. Ele tinha vítimas aqui também, no estado de Sergipe, né? E a gente conseguiu encontrá-lo aqui graças a essa investigação detalhada, porque chegou a informação que tinha, mas onde é que ele estava, como que ele está, que é isso tudo nosso colega... Partilhe, se for possível, partilhar um pouquinho, até como instrutivo, do tipo, trabalha um caso que chamou a atenção, que marcou na investigação de vocês. A gente, assim, eu digo que todo caso é importante, né? Cada caso é um caso, são investigações muito minuciosas, de formiguinha, e que são várias informações que a gente vai juntando até chegar ao indivíduo, né? Mas eu tive uma investigação recente, assim, muito importante, que foi em relação a São Paulo, né? O indivíduo foi preso em São Paulo, e a vítima aqui, uma adolescente de 15 anos, que era obrigada a se automutilar, né? E, além de mandar vídeos íntimos e fotos íntimas para ele obrigava ela a se cortar. E um dia ele obrigou ela a escrever o nome dele com sangue no espelho. E ela, muito receio, né? Ela muito cansada dessa chantagem, ela escreveu o nome dele com tinta vermelha. Ele percebeu que não era sangue, e aí ele criou um grupo no Telegram e no YouTube divulgou todas as fotos e vídeos dela. E só foi aí que os pais descobriram, porque pais de uma colega ficaram sabendo, entraram em contato com os pais dela, e aí eles foram lá, e assim, começamos a investigação, e conseguimos bloquear as imagens dela, e começamos a investigação, e conseguimos descobrir ele lá em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e entrei em contato com a colega, mandei o endereço, a colega foi lá prontamente e cumpriu o mandado de prisão. Então, assim, mas foi uma investigação muito dolorosa, assim, porque a vítima sofreu muito, muito tempo, as mensagens que eles trocavam. Ela estava muito envolvida. Muito envolvida. Né? Qual era a idade dela? 15 anos. Uma menina que já tinha um problema, já fazia acompanhamento psicológico. Uma menina, assim, que não tinha muitos amigos fora de casa. Uma menina bem isolada. Passava muito tempo na internet. E participava de muitos grupos. E o autor era uma pessoa, assim, fora do normal. Ele tinha
conteúdo dele era de maltratos a animais. Acima de qualquer suspeita. Não, Não, ao contrário. Ele trabalhava na internet com diversos conteúdos de Criminosos, Sim. Ele não era só pedófilo. porque Ele trabalhava com... Isso era história de cobertura, na verdade. ele talvez. chega Talvez. primeiro, Porque ele tinha incitação a ataques à escola. Então, assim, todos os vídeos de ataque... Inclusive, o nickname que ele usava era de um desses atiradores americanos. Então, ele fomentava isso. Ele tinha vídeos dele mesmo causando maus tratos a animais. São vídeos horríveis. Inclusive, o primeiro vídeo que eu vi dele foi ele botando um periquito australiano no liquidificador e ligando. Meu Deus. Foi o primeiro vídeo que eu abri, assim, dele. Isso estava em rede social aberta? Não, isso foi das quebras de sigilo que a gente conseguiu. Então tem muitos casos assim que são muito dolorosos. Dolorosos, né? Assim, você fica impressionada com a capacidade que De o ser humano maldade. tem. Já teve um caso recente aqui em Aracaju, que o autor era daqui de Aracaju, até era funcionário público, foi decretada a perda do cargo dele, que ele foi condenado a 10 anos, que os diálogos eram assim, até o pessoal da perícia entrou em contato comigo, que nunca tinha visto uma situação daquele jeito, que além da pedofilia, a pedofilia dele era de tortura. Então, os vídeos dele não era só sexo com crianças, era sexo torturando as crianças. E os diálogos eram, assim, de sacrifício, de que o sonho era adotar uma criança para fazer sacrifício, sabe? Rapaz, Era coisas pesadíssimas. Então, assim, eu lido com coisas pesadíssimas. Às vezes eu compartilho. Vem cá, você precisa ver isso. Porque eu não vou sofrer sozinha, não. Difícil, assim. Então, assim, isso me dá aquela vontade. Não, isso aqui eu vou ter que descobrir. Então, assim, eu não desisto, vou até o final. E descubro. Às vezes não é em Aracaju, às vezes é no interior. E aí tenho muitos inquéritos que eu mando pro interior. E aí, às vezes, sou testemunha em vários processos. E a pessoa às vezes não entende aí, os profissionais. Às vezes a gente recebe cobranças de conclusões de procedimentos num prazo célere, mas não entende que esse processo de busca, de identificação, é um processo cauteloso, cuidadoso, às vezes pouco demorado. Eles envolvem quebra de sigilos. São inquéritos que às vezes complexos. Às vezes tem Bancário. 4, 5 quebras de sigilo no mesmo inquérito. Ronaldo, vezes- teve algum caso assim Às vezes a gente emblemático tem, que lembra? assim, a investigação pela internet, um crime praticado pela internet, em que a gente começou a investigação, identificou o endereço, só que não era um endereço. A pessoa usava o Wi-Fi de outra pessoa, sabe? Então tem isso também, ela se conecta na rede de uma outra pessoa e pensa que não vai ser descoberta, tá? A gente conseguiu identificar o cidadão e assim, ele é uma pessoa, como a gente fala, esse pedófilo, no caso dele, ele não tinha esse comportamento violento, né? Ele não tinha esse comportamento violento. Ele trabalhava na igreja, ele tinha um contato direto com crianças e adolescentes. né? Esse tem um perfil acima Tá acima de qualquer suspeita. É aquele que é acima de Sim. qualquer suspeita mesmo, que você pensou, mas eu não imaginava que poderia fazer isso, né? O que tá na mente do ser humano, no ambiente mais recôndito lá que seja, é o que geralmente é o que assusta, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, essa cautela, essa atenção, o tempo todo o diálogo. Eu acho que o fundamental de tudo é você manter um diálogo com a criança, com o adolescente, um olho no olho. Quando eu digo assim, você que tem que abaixar e sentar e olhar na altura da criança. Horizontalizar. Né? E esse olhar na altura da criança não faz com que você perca a autoridade. O diálogo não faz com que você perca a autoridade. Porque a criança, o adolescente, ele sabe muito bem qual a posição de cada um naquele diálogo, qual o limite. Não é para você se trocar pelo coleguinha dele ou coleguinha dela, né? Não é essa a questão. É a necessidade de a gente impor uma relação de respeito e de confiança. Confiança, é isso que eu ia falar. A criança precisa confiar nos pais. Eu acho que a maior prevenção a esse tipo de crime é realmente o cuidado, né, de você estar ali acompanhando o dia a dia do seu filho, procurando saber o que está acontecendo. E ela não é vítima, Né? né? Vamos Tá ali. ela é vítima, perdão, ela não é culpada. Exatamente. Porque a gente tem que deixar isso bem claro também, tá? Porque às vezes ela fala, mas porque ela ficava muito tempo na interna, mas ela não é culpada.
o ficar muito tempo na internet é um sintoma da vida daquela criança e adolescente. Veja, não é Só faz deixar ela suscetível isso. aos agressores. Exposta. É um sintoma. Exatamente. Isso não faz com que ela seja culpada por ter sido abusada, por ter sido permitido, mas ela que tirou a foto, ela que mandou essa foto. Não, mas ela é manipulada ela para é isso. isso mesmo. Ela é manipulada, ela é uma vítima. Exatamente. E a gente tem que ver sempre ela como uma vítima. Esse é que é o ponto fundamental para a gente trabalhar e tentar mudar esse comportamento, tentar criar um ambiente mais seguro. Eu digo que as mulheres, a gente tem que ter uma especial atenção a essa questão da violência de gênero, porque a violência de gênero ela tá como base de uma série de formas de violência que tem também. É mais fácil uma menina apanhar em casa do que um menino. Então, porque a menina não varreu direito, porque ela não fez a comida direito, porque ela não limpou a mesa direito. Porque é exigido mais da menina, né? O comportamento dela é exigido mais do que o do menino. E a gente precisa rever isso. São muitas nuances que a gente tem que trabalhar, né? Nós todos, né? Nós todos Agora, eu tenho temos que sentido ter que a gente esse tem evoluído cuidado. nesse sentido. Eu concordo. Você vê que os professores têm trabalhado em sala de aula, nas escolas públicas e particulares, a gente vê que tem tido uma série de eventos de participação com relação a isso. Nós percebemos que há uma maior capacitação do Conselho Tutelar, precisa de mais ainda, precisa de estrutura melhor para que eles tenham condições de levar esses casos até nós. Precisa que a porta esteja aberta. Hoje no CRAI funciona lá 2 vezes na semana fazendo perícias, mas ele está todos os dias fazendo boletim de ocorrência. Ele tem que estar todos os dias fazendo perícia, boletim de ocorrência, porque a demanda é grande. O atendimento integral, lá atende né? casos do interior, todo o estado. É do estado todo. Não é só aqui, é de todo o estado. A gente tem o tempo todo com essa tensão lá de situações. Nós temos um índice ainda alto de gravidez na pré-adolescência. Veja, eu estou falando de gravidez de menina de 9, 10, 11, 12, 13 anos de idade. Isso é crime. É crime. E a gente precisa trabalhar isso, porque não pode achar que é natural. Não, isso rouba a infância. Né? Isso rouba a infância. Isso tem um prejuízo enorme para a gestante, para aquela criança, o risco da gestação, o risco daquela criança que vai nascer, né, a família como é que vai ficar. Isso é crime. Isso a gente não pode normalizar uma coisa porque teve consentimento, ou porque é cultural, ou porque a gente não quer isso na nossa família, a gente não pode desejar na família de ninguém, né? Então a gente tem que ter, a gente lá tem bem essa questão bem separada, né? E que tratar a menina como vítima. A menina é vítima, independente de ter consentido, de ter... Mas a gente escuta cada coisa dos agressores, tem que escutar, e tem que engolir seco, tem que escutar e... Enfim, fazer o nosso trabalho. Bem Mas complexo. é isso, como vocês mesmos disseram, né? A gente já evoluiu muito. A gente evoluiu na polícia, né? A gente evoluiu na denúncia. E eu acho que esse nível de evolução que chegamos hoje já é exatamente o fruto de uma semente que a gente plantou lá atrás. Porque quando a gente começou, né, a gente não tinha todo esse aparato que temos hoje. E temos todo esse aparato exatamente por conta do trabalho que foi feito. Exatamente. Né? Então, hoje a gente consegue ter acesso à denúncia de uma forma muito mais fácil do que a gente tinha no passado, exatamente porque a gente plantou essa semente lá atrás. A credibilidade, né? E eu acho que a gente tem que procurar continuar fazendo esse trabalho. Se aproximar da sociedade. Se aproximar da sociedade. Orientar, isso que a gente está aqui fazendo hoje faz parte desse trabalho também, né? Que não tenho a menor dúvida que várias pessoas que estão nos assistindo hoje estão aprendendo muita coisa e vão saber praticar dentro de suas casas, vão saber também orientar outras pessoas, e aí a gente teria papo e tema para mais um podcast. Verdade, quem sabe a gente não faz a segunda parte, porque a gente já estourou o nosso tempo, né? Mas, presidente, você me permite uma última pergunta, Ronaldo? Eu queria saber autorizado. o seguinte: Sergipe esteve muito bem representado esses últimos dias em Brasília. No evento você falou agora de capacitação, de formação, de orientação da sociedade civil. E Sergipe esteve lá em Brasília, o Ministério da Justiça, com você, palestrando, dando uma aula num curso integrado. Fala um pouquinho sobre desaparecimento de pessoas, que foi inclusive tema da sua tese aí de pós-doutorado. Fala um pouquinho disso aí pra gente, esse evento que teve em Brasília, o que você trouxe para Sergipe também, que foi ministrado lá. Gabriel, foi muito importante mesmo esse evento. Ele é resultado de um trabalho desenvolvido lá do Ministério da Justiça,
de capacitação e formação de uma política nacional de localização de pessoas desaparecidas. Só a título de exemplo, de um dado importante, 84 mil pessoas desapareceram no ano de 2023 no Brasil. Rapaz, 84 mil pessoas. Só 84 mil famílias que têm o seu ente querido desaparecido e que, por um instante que seja, ela está desesperada, sem saber o que fazer e procura a autoridade policial. São fatos registrados, diga-se de passagem, que tem ainda... A subnotificação, né? Isso. Então, esse curso, eu fiquei muito feliz de fazer parte da formação dessa primeira turma, uma turma de agentes, delegados de polícia, escrivães de polícia de todo o país, que foram convidados a ir a Brasília, passaram uma semana lá em Brasília. Minha aula foi a aula de encerramento lá, eu fiquei muito feliz com o envolvimento, o engajamento dos profissionais. Nós tivemos uma delegada de polícia, a doutora Vanessa, que participou lá, e uma escrivã de polícia aqui, que foi Monique, que participaram desse curso. Isso visa fortalecer uma política estadual também, de localização de pessoas desaparecidas. No estado de Sergipe, nós temos, em média, 500 pessoas desaparecidas por ano. No ano passado, nós tivemos mais de 550 pessoas no ano anterior, e subiu em relação ao ano anterior esse dado. Acho que mais porque a gente tem divulgado essa situação aqui, e isso é uma política mais firme nesse sentido, para que a gente possa dar uma resposta rápida à sociedade, àquela família que está com seu ente desaparecido. E quando a gente fala de criança e adolescente, que eu trabalho com localização de criança e adolescente, a gente fala sempre que esse desaparecimento está sempre focado em uma violência, e às vezes a violência em casa, né? Seja a violência porque é uma violência verbal, seja física ou sexual, né? E a gente fala que sem uma política completa de atuação nesse sentido, a gente não consegue evitar novas fugas e atenção. E essas crianças, quando saem de casa, elas ficam mais vulneráveis, como a doutora Valéria falou. Elas querem sair de casa porque elas são vítimas de violência e acabam indo para um outro espaço de violência, que é o relacionamento com homens adultos, muitas vezes, que se aproveitam da fragilidade dessas adolescentes para poder formar essas famílias violentas. Então, a gente tem feito esse trabalho, foi um momento muito importante. O resultado da nossa pesquisa de pós-doutoramento, lá no PUC do Paraná, e eu tenho identificado que esse tema tem crescido. E eu espero que a gente consiga estar em tramitação um projeto de lei também aqui no estado de Sergipe para criar uma política estadual e que a gente consiga criar uma unidade policial especializada na investigação para dar resposta a essas famílias. Só sabe a dor e o sofrimento de ter um ente desaparecido, aquele que tem uma pessoa da sua família lá. Então é uma dor tão grande e a gente só imagina quando passa por isso. Eu tive o desaparecimento agora de uma situação de uma idosa que ficaram 5 dias desaparecida. 5 dias a gente procurando essa senhora e a gente sentia a dor da família nesse momento. O que tinha acontecido com ela? Onde ela está nesse momento? Se ela está passando frio, se ela está se alimentando? Imagine isso quando é uma adolescente. Nesse caso em especial, graças a Deus, ela foi encontrada e foi hospitalizada porque ela estava muito debilitada, sem a alimentação adequada, sem a medicação, mas ela está bem. Mas quantas pessoas a gente perde se não for localizada imediatamente? Então, essa preocupação também da gente estar lá. E nós sabemos que outras pessoas que possam estar desaparecidas porque foram vítimas de crimes, né? Que ninguém nunca relatou esses crimes. A gente precisa identificar também onde é que está essa pessoa. E a ideia da política nacional e da política estadual é que a polícia trabalhe até localizar aquela pessoa, de alguma forma, levar a confirmação dela para a família, para ficar, porque uma pessoa desaparecida é uma cadeira vazia na mesa. Pacificar um coração da família, né? Mesa. É uma dor maior do que a morte. Dá um fechamento, pelo menos, da família, né? Fechamento. Eu digo isso porque não sou eu que estou dizendo isso, que é a dor maior do que a morte. Não sou eu que estou falando. São as famílias. Foram as famílias que relataram isso para a gente. As famílias que relatam isso nas nossas pesquisas. Então, é necessário que a gente tenha esse cuidado, essa atenção especial também para uma política de localização de pessoas desaparecidas aqui no estado de Sergipe. É um trabalho importantíssimo e você está de parabéns. Obrigada por estar à frente disso, porque a gente sabe da sua sensibilidade, do seu comprometimento e a gente, enquanto cidadão, fica feliz, né, e aliviado de saber que tem um profissional como você à frente de um trabalho desse, né, e que hoje é referência nacional, né? Está levando o nome de Sergipe, elevando a carreira da gente, né, a nível nacional, com o seu trabalho, com o seu conhecimento, com a sua dedicação. Parabéns. Parabéns também, Val, pelo seu trabalho incrível
mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Delegados na Escuta está de portas abertas. Espero que voltem para a gente continuar abordando outros temas, para que a gente possa se aprofundar ainda mais nesse tema, porque ainda tem muito mais a ser falado, né? Não deu para falar tudo, né, Acho Gabi? que na próxima temporada a gente vai ter que abrir um outro episódio de agora Delegados na Escuta Especial. E aí só para que vocês possam a gente vai falar ter que marcar sobre outro, esse viu? tema, é Porque verdade. ficou faltando muita coisa. Foi um bate-papo muito gostoso, interessante. O tempo Quero voa. agradecer a vocês, coração, tá aqui, em especial tá do lado de Valéria aqui, falando de um tema que a gente lida todos os dias, né, E Valéria? quando a gente gosta, assim, do que a gente trabalha, a gente fala realmente sem parar. Fica falando, mas, assim, parabéns para vocês. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que esse projeto Delegados na Escuta vai ser mais sucesso ainda. A DEPOL realmente, além de representar os delegados de polícia, agora vem numa fase de sucessos, né, de vitórias. E, assim, a gente se sente muito bem representada, né, Ronaldo? Ronaldo que foi presidente, né? Também já. Sim. Faltou isso no currículo, Isso, né? esqueci, pois é. Faltou isso no currículo. Falta grave, Não, viu? currículo imbatível, né? Mas a gente agora espera que a gente tenha uma nova fase de realmente de valorização, né? Da carreira de delegado de polícia, de a gente se sentir realmente no nosso nível, né? No que a gente acha, no nível de excelência do que a gente produz, né? Modéstia à parte. Todos aqui, os 4, a gente pode falar. Eu sei que vários colegas, né? A gente tem orgulho, que a gente vê o trabalho, a gente se orgulha, né? De ser delegado. E que a gente produz um trabalho de excelência no estado de Sergipe, né? Obrigada. Muito obrigado. É isso. Então, chegamos ao fim, né, Renata, de mais um episódio. A gente sempre aproveita esse espaço final para convidá-los, se você ainda não assinou o nosso canal do YouTube, que faça isso, que comente esses nossos episódios, façam sugestões, curtam, compartilhem para as pessoas que vocês sabem que esse conteúdo vai ser útil. E, no mais, é aguardar o próximo episódio do Delegados na Escuta, esse podcast da DEPOL, para que a gente possa estar gerando impacto e informação na vida de vocês. Até a próxima. Obrigada.